e a síntese. O estudante de teologia deve crer, pensar, ter humildade, depender do Espírito Santo e adorar a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Essa é a primeira parte. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Escrito no período de mais ou menos 1.600 anos, por mais ou menos cerca de 40 autores. Sua palavra é uma só. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E eu gosto muito dessa frase aqui do autor desconhecido. A verdadeira teologia reivindica um amor incondicional a Deus. Por isso, o teólogo não deve se destacar apenas pelo seu conhecimento, mas, acima de tudo, pelo amor e serviço ao único e verdadeiro Deus. A verdadeira teologia reivindica um amor incondicional a Deus. Por isso, o teólogo não deve destacar-se apenas pelo conhecimento, mas, acima de tudo, pelo amor e serviço ao único e verdadeiro Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe sempre. Vamos para a aula de número 2, que é a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui a gente vai tratar do que se refere à inerrância e à inspiração da Bíblia. Tá bom? Caso você tenha alguma dúvida aí, você pode anotar que depois a gente vai respondendo à medida do possível. Deixa só eu... Só um minutinho aqui. Eu acabei não salvando aqui, mas dá certo. Por que o bicho travou aqui? Peraí, hoje nós estamos com uma bênção aqui. O pastor está... Pensou falando aqui com vocês e não tinha prestando o áudio. Tudo ao vivo é uma bênção. Então, aqui. A Bíblia é a carta que Deus nos enviou e a oração é a carta que nós enviamos a Ele. Eu gosto muito dessa frase. Muito forte. Ou seja, a Bíblia e a oração, todo cristão deve estar diariamente com ela. Deus fala conosco e com a oração nós falamos com Ele. Então, a importância, tá, desse estudo, que a inspiração da Bíblia e a sua inerrância é um ponto crucial para uma fé verdadeira. Sem ela, a visão do adultério, a visão do homossexualismo, da desobediência civil e tantas outras coisas que as pessoas, eu fico só com o que Jesus disse, Jesus é amor, a palavra de Deus é só isso. Irmãos, a palavra de Deus é uma só. Se nós ficarmos só com o que Jesus disse, em termos bem práticos, irmãos, a palavra inferno, a geena, no grego, aparece mais ou menos 13, 14 vezes. Dela, Jesus falou 12. Diversas vezes, Jesus atestou sobre isso. Jesus confirmou diversos eventos históricos que os críticos dizem, isso foi um mito, mas ele confirmou como sendo um fato real e histórico que depende da nossa fé. E aqui é importante nós entender que a doutrina da inspiração não é invenção aqui do pastor ou de nenhum teólogo, tá? A própria Bíblia se expõe enfaticamente. Ela dá testemunho de si mesmo. Charles Spurgeon já dizia que defender a Bíblia seria o mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá por si mesma. Palavra de Deus infalível, inerrante, suficiente para as nossas vidas. Muito obrigado aos nossos irmãos que estão aqui. Obrigado por compartilhar. Que Deus abençoe. Vamos adiante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esses 3 textos aqui são fundamentais, tá? Para que a gente entenda. Eu tinha aqui o texto teopinosto, né? Não sei se a pronúncia é assim, no grego aqui, mas acabou não copiando. Então, a Escritura diz que toda a Escritura é divinamente inspirada.
ou seja, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. E aqui, no contexto Escritura, significava tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então fica claro que a inspiração veio da parte de Deus. Deus soprou essa inspiração nos autores humanos. E aí nós vemos as pessoas sempre questionam isso. Mas a Bíblia, pastor, não seria um livro escrito pelos homens, por isso que ela é falha? E nós vemos aqui no texto tanto de 2 Pedro quanto de 1 Coríntios 2, 3. Então, 2 Pedro 2, 1, 21, a palavra de Deus, nosso Deus, assim. Eu leio o 20 e o 21, tá? 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em outras versões vai dizer movidos, guiados ou impelidos. Então esse texto mostra que Deus usou tantos autores humanos, movendo eles a falar aquilo que o Espírito Santo diz. Outro fator importante revelado nesse texto é que não foi a vontade humana que produziu as Escrituras. A vontade humana pode falhar e produzir erros. Porém, não é assim com a vontade de Deus. Isso atesta a inerrância, que a Bíblia não tem erros. Deus usou homens. Aí fica claro, como assim, pastor? Irmãos, a Bíblia está escrito os erros e o pecado de Davi. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus testifica que todos pecaram, a negação de Pedro. Não, ninguém escreveria seus erros, suas falhas, principalmente para os outros. Mas nós vemos que a palavra de Deus ela é profética. É o que difere de qualquer outro livro, irmão. Cerca de 25% da Bíblia são de profecias. Dos seus mais de 1.189 capítulos. 25% desses capítulos são proféticos. São de verdades que Deus já cumpriu, testificando que o Messias viria, que Jesus Cristo voltaria. E essa palavra é fiel e verdadeira. Em 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo Paulo testificando aqui, a palavra de Deus é inspirada. 1 Coríntios 2, 13. Diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo. Ensina comparando as escrituras, as coisas espirituais, com as espirituais. No versículo 14 ele vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Ou seja, porque são loucura. A cruz é uma loucura, irmãos. Eu já recebi o nome que eu sou um louco, que o pastor é um besta. Por quê? Porque lê a palavra, irmãos. Porque não se envolve com coisas políticas. Porque nossa obrigação é da palavra de Deus, é anunciar a palavra, é anunciar que Jesus está voltando. E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir apenas as suas verdades, as suas concupiscências, os seus prazeres. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas nós, irmãos, não estamos na carne, nós estamos na palavra. Nós queremos estar no Espírito Santo, reinando e Ele governando em nossos corações, a ser um novo homem e uma nova mulher que, segundo Deus, é criado em justiça, em santidade. E essa é a palavra de Deus. Aí nós vemos uma definição de inspiração, aqui do Charles Ryan, primeiro, Teologia Básica, que Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem sem erro sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. A Bíblia Scofield, deixa só eu sair aqui para não tampar essa parte. Cada palavra das Escrituras é inspirada, sem desconsiderar a inteligência, a individualidade, o estilo literário, nem os sentimentos pessoais dos autores humanos. Deus dirigiu de forma sobrenatural essas pessoas para que registrassem com perfeita exatidão e completa a infalível revelação divina ao homem. Aqui da teologia Strong, teologia sistemática, gosto muito dessa definição, que diz assim: inspiração é a influência do Espírito de Deus sobre as mentes dos escritores da Bíblia, que fizeram dos escritos um registro de uma revelação divina
progressiva, suficiente, quando tomada no seu conjunto e interpretada pelo mesmo Espírito que os inspirou a dirigir cada inquiridor a Cristo e à salvação. Por isso que quando nós estudamos a palavra, ela vai nos levar a adorar a Deus, a amar a Deus de todo o nosso coração e a salvação que é dada somente pela fé em Jesus Cristo, unicamente em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Infelizmente, nós encontramos desvios de inspiração, ou seja, não é uma interpretação ortodoxa, verdadeira, mas as pessoas acabam aceitando isso e acabam caindo no próprio erro que a gente vai ver posteriormente. Alguns desvios de inspiração seriam que a letra A aqui, inspiração natural. Creio que os autores escreveram sem a supervisão de Deus. Deus não inspirou as palavras, então a Bíblia está no mesmo patamar que qualquer outro livro. Tá? É só um livro aí dos cristãos mesmo. Então, uma inspiração mística seria crer que a Bíblia foi escrita por homens cheios do Espírito Santo. De igual modo, outros escritos, como o dos pais da igreja e de grandes homens durante a história, nesse caso, os outros escritos seriam tão inspirados quanto a Bíblia e os livros da Bíblia não seriam infalíveis. Ou seja, a Bíblia, ela é um livro inspirado, mas os outros livros desse autor, disso, aquilo outro, são tão inspirados quanto ela. Níveis de inspiração, isso tem surgido bastante. Ou seja, creio que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras. Toda a Bíblia seria inspirada por Deus, porém com a diferença de graus de inspiração em partes. Então, as pessoas acabam tendo essa visão. E o conceito ortodoxo, tá? Inspiração verbal e plenária. Esse é o conceito que cada palavra verbal e todas as palavras plenárias foram inspiradas por Deus. A gente vai ver no decorrer que isso testifica o que Jesus falou. A Escritura diz em 2 Pedro, aqui é 2 Pedro mesmo. Acho que o texto eu coloquei errado mesmo. Eu ia ler primeiro, 2 Pedro 1, tá? Aqui, 2 Pedro 1 e 2 Timóteo. Que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E nós vemos que os homens, não veio da vontade dos homens a profecia, mas sim da vontade de Deus, que inspirou, que moveu, que guiou esses homens a revelar a sua palavra. Então, isso é o conceito ortodoxo da palavra de Deus. E obrigado aos nossos irmãos que estão aqui acompanhando. Vamos adiante. Por inerrância, tá? Significa dizer que a Bíblia não contém erros. Tem um livro de teologia do Norman Geisler, que ele diz que a lógica é simples e irrefutável. Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, a Bíblia está isenta de erros. E nós vamos ver aqui por que a inerrância é tão importante. Primeiro, as evidências de Mateus 4, quando Jesus, referindo-se às Escrituras, ele diz que o homem deveria viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Aí você imagina Jesus não confiando nas Escrituras, Jesus acreditando que as Escrituras tinham sido modificadas, que elas tinham sido distorcidas. Então não faria sentido ele citar que toda a Escritura, que toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui nós vemos mais uma vez, quando o diabo cita o Salmo 91, que ele citou também a parte das Escrituras, de uma forma distorcida, para que ele pulasse ali do pináculo do templo e aquilo estava mudando completamente o sentido do texto. Deus não vai nos proteger de erros que a gente vai cometer descabivelmente, né? Então a resposta de Cristo foi: está escrito. Tanto nessa referência, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não adianta pegar uma parte isolada das Escrituras, não adianta querer mudar ela. Está escrito a palavra de Deus. E nós vemos, por último, as evidências de Cristo usadas todo no Antigo Testamento. Reconheceu Adão e Eva eram pessoas reais, criadas por Deus e agiram de maneiras específicas.
Ele até ilustra isso como uma mensagem para o casamento. Já existia poligamia, homossexualismo, todo tipo de depravação que o homem inventou. E as pessoas questionando ele acerca do divórcio, ele diz, olha, no princípio, Deus criou homem e mulher. No princípio, Deus fez isso. A ideia original de Deus é isso. Deus colocou na sua palavra, mas o homem mudou. Mas a ideia de Deus é essa no princípio. Creu serem verdadeiros os eventos no dia de Noé, de Ló e de tantas outras referências do Antigo Testamento. Então, não adianta eu dizer, eu creio só o que Jesus disse. Então, o que Jesus disse foi isso. Sobre o pecado da humanidade, sobre a obediência à palavra de Deus, sobre Noé e o dilúvio. E, infelizmente, os críticos negam isso. E não adianta ficar com o que Jesus disse e ficar com a palavra. Porque o que Jesus disse é a palavra, e a palavra é o que Jesus disse. Isso são inseparáveis. Nós vemos tantas outras coisas históricas que Cristo testificou. A confirmação de Sodoma e Gomorra, a historicidade de Ló, né, da sua esposa, por pessoas reais. Aceitou como verdadeira a história de Jonas e o peixe, Abraão, Isaac, Jacó, o profeta Isaías, Elias, profeta Daniel, Abel, Moisés e seus escritos, e tantas outras partes das escrituras, como quando os discípulos, lá em Lucas 24, eles passaram, Lucas 24, 45, a compreender as escrituras, porque Jesus abriu-lhes o entendimento, a chave do entendimento profético, irmãos, da gente ler, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por isso, peça a Ele em entendimento, peça a Ele em discernimento, para que estejamos sempre lendo a palavra do nosso Deus. Amém? Muito obrigado à missionária Roseli, está conosco, o Eric também, e aqueles irmãos que vão acompanhar no gravado. Tranquilo até aqui? Hoje nós vamos demorar um pouquinho. Amém, minha irmã. Obrigado aí, tá? O maior medo é do pastor fazer uma live e não ter ninguém. Nunca vai acontecer isso, porque sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar conosco. Então vamos adiante. A evidência lá em Mateus 5, quando ele diz, versículo 17 e 18, tá? Deixa eu ler aqui a passagem. Deus seja louvado.